Mais uma vez, façamos o sinal da cruz na nossa mente, nos lábios, no coração. E nós vamos cantar mais uma vez o refrão desse canto. Preste atenção. O canto já te leva a um desejo. Vou comungar teu corpo e sangue, que me dará a vida eterna. Então, enquanto o ministério vai cantar, eu quero que você se recorde. A palavra recordar significa trazer de volta ao coração. Corde é coração, recordar, trazer de volta ao coração. O último dia que você comungou. Para algumas talvez foi hoje, ontem, domingo, talvez há 2 anos, há 5, há 10. Mas eu gostaria que você recordasse 2 momentos. O da sua primeira comunhão. Peço ao Espírito Santo que te recorde o momento da sua primeira comunhão. A igreja, o momento, o que você sentiu. E a última comunhão que você fez na sua vida. A primeira e a última até hoje. Se você quiser fechar os seus olhos para recordar isso, tua primeira comunhão e tua última comunhão. Vou comungar teu corpo e sangue, alimento que me traz novo desejo de viver. Vou comungar teu corpo e sangue, alimento que sacia minha alma. Vou comungar teu corpo e sangue, alimento que me traz novo desejo de viver. Vou comungar teu corpo e sangue, alimento que sacia minha alma, meu espírito e coração. Eu rapidamente lembrei da minha primeira comunhão. Eu tinha 19 anos de idade, quando eu fiz minha primeira comunhão com o Senhor Jesus. 18 a 19 anos. E eu recebi o Senhor sem catequese, porque eu fiz um encontro de jovens, e como o Senhor havia se manifestado para mim no mistério do altar, eu não consegui ficar sem recebê-lo. E depois que eu comunguei, imaginem, eu fiz uma preparação, mas como o padre viu dos sentimentos na minha alma, a bronca não foi grande não. E a última foi hoje, graças a Deus. Apenas escutem essa passagem bíblica que eu vou proclamar.
Livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Lá está escrito: felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Eu espero que essa felicidade de ter Jesus como alimento esteja em teu coração. Se naquela meditação que eu propus para você, você não comunga talvez há 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15 anos, e o pior, se você não tem o desejo, a sede de comungar o Senhor, que essa pregação, essa adoração de hoje possa mudar a sua vida. Que o Espírito Santo lhe fale ao coração, que você não pode viver sem ter Jesus como alimento. E diante dessa verdade, filhos e filhas da igreja, eu quero recordar a vocês o maior mistério da igreja. Porque o Senhor Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem não comer da minha carne, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não terá a vida eterna, não terá a vida eterna. Mas como disse a irmã Luísa durante a oração, o que os demônios têm feito? Eles têm levado o seu coração a uma insensibilidade com a presença real do Senhor Jesus na igreja. E como que Ele coloca essa insensibilidade? Como é que Ele faz com que o nosso coração fique frio, gelado, insensível à presença do Senhor? O primeiro sentimento é o desejo, numa mentira dos demônios, que você não precisa comungar o Senhor Jesus, que você não precisa se alimentar do Senhor Jesus, que você pode viver uma normalidade na sua vida. E quando eu digo não se alimentar do Senhor Jesus, eu estou dizendo: eu não preciso estar no mistério eucarístico do Senhor, eu não preciso estar na missa, eu não preciso me alimentar da carne e do sangue do Senhor Jesus.
Outra mentira que Satanás coloca em teus sentimentos, em tua carne. Porque quando falamos da presença real do Senhor, eu estou falando que nós comungamos da carne do Senhor. Há uma comunhão da carne do Senhor com a tua carne. Não é uma comunhão espiritual que eu estou falando. É uma comunhão com carne. Quem comer da minha carne, comer, se alimentar da minha carne, permanecerá em mim e eu permanecerei nele. Comer da carne de Jesus. Portanto, outra mentira que Satanás coloca na sua vida: você preferir o pecado, do que ter Jesus como alimento. Não se confessa a 1, a 2, a 3, a 4, a 10, a 15, a 20 anos. Mas o problema não é só se confessar. O problema é o arrependimento do teu coração. O problema é o desejo de querer ter Jesus como alimento. E o desejo que você não tem. Outro pecado seríssimo: a ignorância. Com todo respeito a um ecumenismo sóbrio, porque eu estou falando aqui de um ecumenismo sóbrio, não se compara um culto protestante a uma missa católica. Não se compara, no sentido do mistério eucarístico do Senhor. Por quê? Porque os nossos irmãos que amam Jesus, que creem na palavra, que adoram o Senhor, eles não creem na presença real do Senhor, o Santíssimo Sacramento. Eles não acreditam por um ensinamento que vier dos seus fundadores. Eles não acreditam como acredita a fé cristã católica, que depois da consagração no altar não existe mais pão, não existe mais vinho. Olha o verbo que eu estou dizendo: não existe mais pão. Você vê pão, você tem a aparência de pão, você tem o gosto de pão, você tem a sensibilidade de pão, mas após a consagração, não existe mais pão. Está no altar, e é o teu alimento, verdadeiramente, a carne, o sangue, a alma e a divindade do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que nos separa do mundo evangélico protestante não são coisas. O que nos separa é que, e ao mesmo tempo nos une num ecumenismo sóbrio, é que o Senhor Jesus, que eles amam também, que eles adoram, na Igreja Católica está em plenitude. É alimento. É alimento. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Mas a pergunta: então por que essa frieza no meu coração? Por que eu passo, como a irmã Luísa salientava na oração, por que eu vou ao centro, eu passo ao centro da cidade, por que eu passo em tantas igrejas e não tenho a coragem de entrar para ver Jesus? Eu não tenho coragem de me colocar diante do tabernáculo da igreja, onde está a lamparina vermelha que arde dia e noite, seja ela a óleo, seja ela elétrica, mas está ali a lamparina vermelha que está indicando: o Senhor Jesus está aqui. E eu não tenho coragem, aliás, também por ignorância às vezes, eu nem sei que o Senhor Jesus está lá.
Eu me recordo do que aconteceu em Fátima anos antes da vinda da Virgem, quando o santo anjo apareceu e disse: orem comigo, meu Deus, eu creio, eu adoro, eu espero e eu amo, e eu peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Eu estou falando de um ecumenismo sadio, quando eu digo, o Senhor Jesus, que os nossos irmãos amados adoram lá na palavra, adoram no Espírito Santo, é o Senhor que nós comungamos aqui. Então aqui está a plenitude, aqui tem a palavra, aqui tem o ensinamento, aqui tem os dons e a graça do Espírito Santo, mas por excelência, aqui na igreja do Senhor Jesus, está a carne e o sangue do Senhor Jesus, que vamos adorar daqui um pouco aqui no altar, e que foi consagrada na missa. Portanto, a adoração, guardem esse ensinamento, a adoração ao Senhor Jesus no altar é um prolongamento da missa. Se você não vai à missa, você não consegue entender na alma o que é adorar o Santíssimo Sacramento, porque adorar o Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento é um prolongamento da missa, é um prolongamento no mistério da missa. Por quê? Porque o Senhor que vai ser adorado aqui foi consagrado durante a Santa Missa. Está claro isso? Eu posso falar a vocês de uma presença maximamente real. A igreja crê em uma palavra teológica, transubstanciação. Significa que quando o sacerdote toma em suas mãos o pão e diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós, não existe mais pão. Quando o sacerdote toma o vinho e diz: este é o cálice da nova e eterna aliança, não existe mais vinho no altar, não existe mais pão e não existe mais vinho. Existe sim a carne, o sangue, a alma e a divindade do Senhor Jesus, que é o teu alimento, que é o seu alimento. Mistério que o mundo angélico não consegue entender. Os santos anjos não entendem como nós não entendemos. É um mistério de fé. Pai, como que é possível que o teu filho possa ser alimento? O teu filho, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado no ventre da Virgem, é o nosso alimento. Mas eu vejo pão. Eu vejo pão daqui um pouco no altar, eu vou ver pão, mas não é mais pão, porque ninguém aqui adora pão, ninguém aqui teria a petulância de adorar um pedaço de pão. Seríamos idiotas, seríamos hereges, seríamos idólatras, se nos colocássemos de joelhos diante de um pedaço de pão. Mas não é mais pão, é a carne, é o sangue, é a alma, é a divindade do Senhor Jesus. Por isso Ele é adorado. Essa presença profunda, mas qual é o grande mistério que acontece quando eu comungo o Senhor? Eu sou transformado naquele que me alimenta. Eu sou transformado naquele que me alimenta. Mas então por quê? Porque eu comungo há tantos anos e a minha vida é distante do Senhor. Por que eu comungo o Senhor há tantos anos e a minha face não resplandece a face do Senhor? A resposta é: porque lhe falta o desejo ardente, lhe falta o ato profundo de fé,
de crer que quando você recebe o Senhor, Ele é o teu alimento. Vamos a algumas comparações, que não são julgamentos, mas é uma constatação. Quantos cristãos católicos comungam o Senhor sem saber quem Ele é? Onde é que você vai? Eu vou comungar a hóstia. Eu vou entrar na fila como aquele entrou também. Eu quero comungar aquele pãozinho branco. Ou comunga o Senhor e não tem na alma a mística de quem é alimentado por Ele. Vocês sabem que na igreja católica, também na igreja ortodoxa, há uma multidão de corpos intactos. São mais de 170 corpos intactos, que passaram anos e anos e anos e anos e anos, e depois da exumação estão intactos, como sinal de que se alimentaram do corpo do Senhor, e se alimentaram com fé, com ardor, com a vida, e se alimentaram dele mesmo, com o seu coração. Não como alguém que vai e fala assim, eu vou comer da hóstia, mas que linguagem mais pagã, que linguagem mais fria, que linguagem mais torturante para o coração do Senhor. Eu vou lá comer a hóstia, eu vou lá na igreja ver o pãozinho branco. Você se esqueceu que não é pão, é o Senhor Jesus. E quando Ele entra em teus lábios, quando você comunga o Senhor, há uma comunhão de duas pessoas, duas vidas, a vida do Senhor Jesus com a sua vida, o coração do Senhor com o seu coração, os sentimentos do Senhor com os seus sentimentos, a vida do Senhor com a tua vida, um só coração, mistério de comunhão. Por isso eu falava, é carne com carne, é sangue com sangue, é coração com coração. Por isso eu falava na igreja, quantos corpos intactos, porque viveram esse mistério. E quantos homens e mulheres na igreja passaram anos, só se alimentando do Senhor, não comiam nem bebiam mais nada. O Senhor Jesus era o único alimento da vida deles. Posso citar Santa Catarina de Sena, Luísa Picarreta, Santa Verônica Giuliani, que quando foi exumada e o seu coração foi tirado, havia as marcas da paixão na carne do coração dela. Um sacerdote que foi exumado agora há pouco tempo em São Paulo, na catedral. Depois de muitos anos, fizeram a exumação desse sacerdote. Quando foi ver, o coração dele está intacto. O coração dele ainda está sangrando. Mas por que dizes tudo isso? Porque nós queremos a ressurreição da carne. Nós cristãos cremos que no juízo final, Deus vai ressuscitar os nossos corpos, porque nos alimentamos dele, porque o adoramos, porque obedecemos a sua voz. E essas centenas de corpos incorruptos que a igreja anuncia, é apenas um sinal do que Deus fará com o nosso corpo, quando o Senhor Jesus voltar. Mas volta a pergunta, por que comungamos tão friamente? Eu vou para a procissão, não gosto de usar a expressão fila, mas vou à procissão para receber o Senhor, e o comungo,
E eu não consigo ficar nem 30 segundos com ele. Reparem. Eu já me distraio. Ou já pego no celular. Ou já olho para o lado. Ou olho para o relógio. Eu não sei ficar 1 minuto comungando meu Deus dentro de mim. Meu Deus do céu, quem faz isso? Quem dá tanta distração? Quem coloca tanta distração na minha alma? A não ser o mundo, essa falta de adoração que nós temos. E sem dúvida, os demônios que não querem que você tenha o Senhor como alimento. Vocês sabem que é desejo profundo da igreja que o teu último alimento antes de morrer seja o Senhor Jesus. Nós chamamos de viático, a via para o céu. A igreja deseja que o último alimento antes da tua morte seja o Senhor Jesus, que ela chama de viático, a via, o caminho para o céu. Que o teu último alimento seja o Senhor Jesus. Mas o demônio engana tanto, que às vezes o enfermo nem quer receber o sacerdote. Eu não quero sacerdote, eu não quero padre, eu não quero visita nenhuma. Eu não quero sacerdote. Eu não quero ministro. Eu não quero comungar coisa nenhuma. E morre na desgraça da negação. E morre na desgraça. E eu repito, morrer é uma realidade, ir para o céu é outra. Porque se você nega o Senhor Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá a vida eterna. E nesse mundo que vivemos, hoje, desacralizado, nós precisamos adorar Jesus. Quanto mais você adorar o Senhor, mais você vai ter desejo de ir à missa. Quanto mais você ir à missa, mais você vai ter desejo de adorar o Senhor. Nós precisamos adorar. O único remédio de imortalidade é o Senhor Jesus. Seja na adoração, seja como alimento da tua vida, você precisa do Senhor. E eu pergunto à tua alma, e você responde à tua alma mesmo: quanto tempo você não comunga ao Senhor? E se comunga, com que adoração você tem comungado? Você sabe o que você tem feito com a tua vida? Você sabe o que você tem feito com o teu tempo de não adorar o Senhor? E aí vem o grande mistério da iniquidade, que é a traição. O Papa Bento disse que a traição de Judas corre como sangue até a volta do Senhor dentro da igreja. Acorda-te. Cuidado com a traição ao Senhor. E eu me lembro agora de um hino da Igreja Oriental, que é rezado na Quinta-feira Santa, e que fala de Judas. Porque Judas traiu o Senhor na última noite da vida dele. Judas beijou o Senhor Jesus numa quinta-feira como essa, na noite do Getsemane. Judas teve a coragem de vender o corpo que ele se alimentou. Forte, não? Judas
se alimentou do Senhor, e horas depois, o corpo que o alimentou, ele vai trair, ele vai vender por 30 moedas de prata. O corpo que ele se alimentou, Jesus deu a ele o seu corpo e o seu sangue. Judas se alimentou do Senhor na última noite da vida dele, mas horas depois, Judas vai ao Getsemane, beija o Senhor e o vende por 30 moedas de prata. Os pés que o Senhor Jesus havia lavado, o corpo da qual ele se alimentou, ele vai trair. E nós fazemos hoje a mesma coisa. Cuidado, filho e filha da igreja, se você não tem traído o corpo do Senhor Jesus com a tua insensatez, com a tua maldade, com a tua frieza, com a tua insensibilidade, com a tua falta de adoração, tua falta de gratidão, tua falta de amor. Você tem coragem de passar na frente da igreja com tempo e não entrar nela. Você tem a coragem de não ir à missa há tantos anos, porque tem vergonha de se confessar, porque tem vergonha de Jesus, porque tem vergonha de adorá-lo. E é humilhante mesmo. Adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento é humilhante, porque é um ato de fé humilhante. Por isso os demônios não suportam quem se prostra diante do pão do céu. Senhor Jesus, eu repito, guarda isso na tua alma. Adorar o Senhor Jesus no altar é humilhante, é um ato humilhante. Adorar visivelmente um pedaço de pão, Padre, Pai, como é possível? Adorar. Eu vejo pão, mas filho e filha da igreja, não é mais pão. Não é mais pão, não é mais pão. A igreja anuncia, a igreja grita, não é mais pão. Após a consagração, quando você escuta o sacerdote dizer: isto é o meu corpo que será entregue por vós, isto é o meu sangue que será derramado por vós. Não existe mais pão e não existe mais vinho. E o Senhor depois é transladado aos tabernáculos da igreja e é trazido como será transladado aqui para ser adorado. Não só aqui, em todos os tabernáculos do mundo o Senhor é adorado. Em todos os sacrários do mundo o Senhor é adorado. E eu não desejo, e o Senhor não deseja, que você peque por traição, por ingratidão. Com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos, mas o ecumenismo sóbrio não é uma coisa que nos separa, é a presença real do Senhor com seu corpo, sangue, alma e divindade. Isso é um ponto de união. É porque nós cremos que vocês adoram o Senhor Jesus, que nós comungamos aqui. Essa é a nossa comunhão. O Senhor que nós adoramos aqui no altar, vocês adoram na comunidade de vocês. Mas aqui é a fonte. E estar aqui hoje é muito mais do que uma noite carismática. É muito mais que uma noite de oração. Aqui é a igreja reunida para adorar o esposo. A esposa que adora o esposo. A esposa que adora o esposo. Adora o esposo. A igreja que adora o seu Senhor. E um outro belo ensinamento, guarda isso. E eu falava dos santos incorruptos, porque quando eles comungavam o Senhor, eles tinham emoção, eles comungavam com sentimento, não com frieza, havia sentimento, desejo. Eu quero Jesus, eu quero me alimentar do Senhor. E naquela época de muitos santos, como Francisco de Assis, a comunhão não era diária, era às vezes cada 6 meses, uma vez por mês, ou uma vez por ano.
Não era como hoje, diariamente, quando você pode diariamente comungar o Senhor. Naquela época não. Então havia o desejo, a não ser quem era sacerdote e celebrava diariamente, mas antigamente não. E havia aquele desejo ardente de receber o Senhor. Mas não é uma grande graça, eu estou falando para vocês, quando o teu sentimento comunga também, porque quando você comunga o Senhor, porque Ele está vivo, os teus sentimentos também são aguçados, os teus sentimentos, então preste atenção, quando você comunga o Senhor com a tua alma, você fecha os olhos, você o adora no seu coração, os teus sentimentos são tomados pelo Espírito Santo, então o Senhor Jesus fala, o Senhor Jesus ensina, o Senhor Jesus cura teu corpo, cura a tua alma, cura o teu coração, porque é uma comunhão de vida, é a tua vida com a vida de Jesus, é a tua vida com a vida do Senhor. Então há um mistério de cura, sim, uma cura, um mistério de afeto, de alma. Os teus sentimentos são aguçados quando você recebe o Senhor em comunhão com a tua alma, com o desejo do seu coração, e você escuta o Senhor. Me recordo que Santo Agostinho, em um momento de comunhão com o Senhor durante a missa, o Senhor disse para ele: eu me transformarei, você será transformado em mim, você será transformado em mim, eu vou mudar a sua vida, porque eu sou o teu alimento, eu vou mudar o seu corpo, eu vou mudar o seu coração, eu vou mudar a sua vida. É assim que nós vivemos a experiência do Senhor. Portanto, eu volto ao início dessa pregação. Lembra-te da tua primeira comunhão, lembra-te da tua última comunhão, e nunca mais comungue com frieza, nunca mais se aproxime do altar com frieza, nunca mais adore o Senhor com frieza, nunca mais. Eu acho lindo hoje uma devoção tão bonita. Bendito seja Deus pelas mulheres que estão comungando de véu. Eu fico muito feliz, me alegro muito, porque é um sentido profundo de respeito. Não que quem comungue sem véu não há respeito, mas como é lindo ver hoje jovens, senhoras comungando de véu. É belo, é bonito, é respeito. Isso enobrece o mistério da igreja. Eu repito, não é quem não comungue de véu não há respeito, mas como é bonito, como é comum ver um católico comungar de joelhos. Eu acho belo, eu acho bonito, a igreja te permite. Enfim, o Senhor seja adorado nessa noite. O Senhor que vai entrar agora seja adorado. O Senhor seja bendito. E eu pergunto, e você se pergunta também: o que eu preciso fazer para comungar o Senhor? Eu preciso confessar, arrependimento, peça ao Espírito Santo. O dom da fé, peça o dom de crer, porque eu repito, adorar o Santíssimo Sacramento é humilhante, mas os humildes, os humilhados serão exaltados, e bendito é aquele que adora o Senhor no véu do sacramento, bendito aquele que se prostra diante do Senhor Jesus no altar, na adoração, e recebe como alimento, e o comunga com ardor. E por favor, não traiam o Senhor, não traiam o Senhor como fez Judas, numa noite de quinta-feira como essa. Beijou Jesus, traiu Jesus, vendeu o corpo que o alimentou. Não faça isso, dê a sua vida por Jesus. São tantos católicos que traem o Senhor ainda, que frequentam outras seitas. Não façam isso. Que a partir dessa pregação, dessa adoração, vocês adorem o Senhor com toda a alma. Jesus sacramentado é o nosso Deus amado. Jesus presente em todos os tabernáculos do mundo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.